Boa noite, galera. Já começamos. Estou aqui ao vivo no Facebook e no Instagram e depois vai tudo pro YouTube, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar. Hoje a nossa live vai ser sobre introdução alimentar e eu selecionei algumas perguntas. Fiz uma pergunta para vocês no Stories. O que vocês queriam saber mais? Né? Qual era a sua maior dúvida em relação à introdução alimentar? Bom, e aí, gente, eu recebi centenas de dúvidas, foram muitas dúvidas. E eu vi que algumas dúvidas são mais comuns. Então, essas dúvidas que são mais comuns, eu vou falar para vocês hoje, tá bom? Eu escolhi algumas, selecionei algumas para contar para vocês um pouquinho. Peraí. Deixa eu ver minha conexão aqui, gente. Pronto, acho que agora deu certo. Então vamos lá, galera. Olha só, uma das grandes dúvidas que eu recebi sobre a introdução alimentar é: Nutri, qual é o momento certo de iniciar a introdução alimentar? Eu começo com quanto tempo? Né, o meu bebê, ele tem 4 meses, 5 meses ou 6 meses, eu vou voltar a trabalhar. Me ajuda, o que eu faço agora? Gente, então vamos lá. O bebê que vai iniciar a introdução alimentar, ele precisa estar ali por volta de 6 meses, tá? Por que eu falo ali por volta de 6 meses? Porque é o momento mais adequado que o bebê vai estar já fazendo algumas ações, então ele vai estar pronto tanto neurologicamente como fisicamente também, né? Então, assim, o bebê apresenta alguns sinais de prontidão e você pode avaliar junto com o seu pediatra e com a sua nutricionista materno-infantil esse momento certo para iniciar a introdução alimentar. Então, quais são os sinais que o bebê apresenta? Fique atenta aqui que eu vou contar para vocês. O bebê, ele já consegue levar objetos à boca. Então, esse é um sinal que o bebê está se preparando já para começar a fazer a introdução alimentar. O bebê, ele senta na cadeirinha com pouco apoio, né? Então, você bota ele no chão, você bota ele no trocador, ele já consegue sustentar a coluna. Ele senta com pouco apoio, ele já consegue sustentar a cervical. Então, o pescocinho dele não fica balançando muito, sabe? Ele tem uma sustentação mais adequada, sabe? Ele tá ali por volta de 6 meses, então ele leva objetos à boca, ele tem interesse pelos alimentos, então ele vê você comendo, ele vê a família comendo, ele já quer comer também, ele fica instigado. Então esses são sinais de prontidão que o bebê apresenta na hora de introduzir a alimentação, tá? Quem normalmente dá o start da introdução alimentar é o pediatra, porque é o pediatra que está te acompanhando. Então, ele vai avaliar qual o momento certo para você iniciar com os alimentos para o bebê, tá? Por volta do 6º mês, além desses sinais, a gente já tem um amadurecimento maior do sistema gastrointestinal. E a gente também já tem um amadurecimento melhor dos rins, para filtrar os solutos da comida que ele vai digerir. Então, iniciar a introdução alimentar no momento certo é muito importante, gente. É muito importante, principalmente para o bebê, porque a gente garante mais saúde, mais qualidade de vida. Eu estava lendo um livro de nutrição esses dias e lá no livro estava dizendo assim: quanto mais precoce a introdução alimentar, maiores chances do bebê desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, né, como diabetes, obesidade, hipertensão. Então, iniciar a introdução alimentar no momento certo é fundamental. Até mesmo porque a gente prega que a alimentação, a amamentação, ela deve ser de forma exclusiva até o 6º mês de vida. Por quê? Porque é ela que garante, além do valor nutricional e calórico, mas ela garante a imunidade do bebê, certo? Peraí que... O vídeo aqui foi encerrado, amor. Peraí, gente, que eu tô voltando com o vídeo. O vídeo aqui do Instagram foi encerrado. Continua aqui só no Face. Mais um novo. Ó. Dá uma olhada aqui. Inicia. Não tem, só tem compartilhar. Encerra, compartilha.
Calma, gente, que vai dar certo aqui. Pronto. Então, eu comecei de novo aqui no Instagram. Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Então, eu tava falando pra vocês aqui do momento certo de iniciar a introdução alimentar, que muitas mães me perguntaram isso, tá? Bebês prematuros. Nutri, bebê prematuro, eu inicio a introdução alimentar quando ele completa 6 meses? Aqui, gente, com bebê prematuro, a gente realmente inicia com a idade corrigida. Então, é necessário que a gente faça a idade corrigida do bebê para a gente poder iniciar a introdução alimentar, tá bom? Então, é um pouquinho diferente. Mas a introdução alimentar de bebês que mamam no peito, que mamam fórmula, que fazem a amamentação mista, ela se dá da mesma maneira, tá bom? Exceto para bebê prematuro, que bebê prematuro a gente vai fazer a idade corrigida, mas o processo de desenvolvimento da introdução alimentar acontece da mesma forma, tá bom? Bom, vamos lá. Nutri, o que eu faço com um bebê que não come? Como que eu faço? Qual deve ser a minha ação, a minha expectativa? Eu preciso ensinar o meu filho a comer. Como é que eu faço? Gente, eu gravei uma live só sobre bebês que não comem. Então, depois vocês vão lá e deem uma olhadinha, porque é um assunto um pouco mais comprido, tá? Um pouco mais extenso. Mas os bebês que não comem, eles estão demonstrando para você alguma reação que eles estão sentindo. Eles podem estar super alimentados, tá? E isso é uma situação que pode acontecer. Às vezes o bebê, ele mamou no peito, ou mamou a mamadeira, ele tá saciado. Aí ele vai chegar na refeição, às vezes muito próximo do intervalo entre a última mamada e a refeição, e ele não tá com fome. Ou ele ficou comendo, tomando um suquinho o tempo todo, comendo sei lá, uma peta, e aí ele vai comendo ao longo do dia, várias vezes ao dia. Quando chega na refeição, ele não tem fome, ele não tem apetite, né? O bebê tá super alimentado. E então essa é a maior causa porque os bebês não comem, né? Mas eu fiz uma live explicando pra vocês todos os fatores. Eles podem não comer porque eles estão gripadinhos, porque eles estão com o dentinho nascendo, porque eles tomaram vacina, ou porque a mãe voltou a trabalhar e agora eles passavam o dia inteiro com a mãe, agora eles estão sozinhos, é uma sensação de abandono. Então tem vários motivos por que o seu bebê não come, mas todos esses motivos, eles são aceitáveis, eles fazem parte do processo da introdução alimentar. O importante é o cuidador, é a mãe, a avó, a babá, o pai, a pessoa que cuida do bebê. É importante que ela saiba como lidar em todos esses momentos. E aí, passando esse momento, vai continuar o processo da introdução alimentar. Tá certo, gente? Porque é uma jornada, é um processo. A gente inicia a introdução alimentar com um bebê de 6 meses, mas a introdução alimentar, ela vai até 1 ano de idade. Então, a gente tem 1 ano pra gente poder, 6 meses, na verdade, pra gente poder ensinar o bebê a comer, né? Então, é um processo mesmo gradativo, onde vão ter erros e acertos. Isso é importante que você saiba, tá? Pra você não se desesperar. Sucos. Nutri, eu posso dar suco pro meu bebê? Gente, como que funciona o suco na introdução alimentar? O suco, já adianto para vocês, ele faz parte da introdução alimentar? Não. Então, o suco a gente vai oferecer para o bebê a partir de 1 ano de idade. Então, quando o nosso bebê completar 1 ano de idade, aí é o momento que a gente vai iniciar a oferta de suco para ele, tá? Por que Nutri a gente não oferece suco para ele antes? Mas antes a gente tomava suco de laranja lima na chuquinha, oferecia para o bebê e agora não pode? O que é isso? Gente, olha só, o suco, ele tem alto índice glicêmico. Então a gente vai colocar o pâncreas do bebê para trabalhar demais e a gente não precisa dessa sobrecarga toda para o bebê. Quando a gente faz o suco, a gente retira a fibra da fruta. Tá? Então vamos pensar aqui, a gente fez um suco de mamão, a gente bateu o mamão, coou o mamão e ofereceu pro bebê. E aí quando a gente faz isso, a gente tira boa parte da fibra que a gente está oferecendo pro bebê. Gente, tirar a fibra do bebê não é interessante. A fibra é um fator, é um nutriente que vai melhorar o funcionamento do intestino. Tá? Então não é interessante retirar a fibra do bebê. Outra, a gente vai mudar o sabor a gente vai dar um líquido
açucarado, entre aspas, né, sem adição de açúcar, mas um líquido doce. Então a gente vai estimular o bebê a gostar mais, a pedir mais líquidos com sabor adocicado. A gente desestimula o consumo de água, tá? Então tem bebês que tomam muito suco não querem saber de água. Isso é muito comum, tá? Agora, se a gente também dá suco o tempo todo pro bebê, ele fica super alimentado e ele não tem apetite para poder fazer a próxima refeição. O volume do estômago do bebê é muito pequenininho. Então não é interessante que a gente ofereça suco, e sim a gente ofereça água. Ele saiu do leite materno, saiu da fórmula, ele só conhece aquele sabor. Então a gente tem que oferecer, na hora de introduzir a alimentação, a gente já começa oferecendo a água também. E ofereça água mesmo, o suco e a água de coco a gente vai oferecer a partir de 1 ano de idade, tá certo? Qual a quantidade de alimentos nutri eu devo oferecer para o meu bebê? Gente, vamos lá, vamos conversar sobre quantidade. A gente tem um cálculo na nutrição que é mais ou menos assim, 1 colher de sopa equivale para 1 quilo de peso do seu bebê. Então, se ele tem 9 quilos, possivelmente ele vai comer 9 colheres de sopa da comidinha toda que você vai oferecer. Esse é um cálculo aproximado, gente. Não dá pra gente levar muito ao pé da letra, porque tem bebês que são mais comilões e comem um pouquinho mais. Tem bebês que têm uma sensação de fome e saciedade bem aguçada, eles têm um apetite mais curto, menor, eles comem um pouco menos do que isso, né? Então, o cálculo médio é 1 colher de sopa por quilo de peso, tá? Mas o importante é a gente entender que o bebê ele tem um mecanismo de fome e saciedade. Quando ele estiver com fome, ele vai comer um pouquinho melhor. Quando ele estiver saciado, ele vai parar. Às vezes é difícil pra gente entender isso, tá? Porque a gente coloca lá no pratinho dele amassado o alimento pra ele e a gente quer que ele consuma tudo que a gente colocou, né? Mas às vezes não funciona assim. Ele vai consumir aquilo que ele teve maior necessidade, tá? Então vamos lá. Temperos. Nutri, eu posso temperar a comidinha do meu bebê quando ele começar a comer? Olha só, o que a Bruna pensa em relação aos temperos? Eu acredito que o bebê precisa experimentar o sabor dos alimentos como eles são. Então eu gosto de introduzir os temperos para a criança a partir de 9 meses. De 9, 10 meses. Por quê, gente? Porque eu quero que ele aprenda o sabor real de uma cenoura, o sabor da beterraba, o sabor do chuchu, o sabor do arroz, o sabor do feijão, assim como os alimentos são. E aí, quando ele faz 9 ou 10 meses, a gente vai começar a inserir os temperinhos naturais. Salsinha, cebolinha, alecrim, alho, cebola, tudo em pouquinha quantidade. A comida vai ficar um pouco mais saborosa e a gente já tá preparando o bebê para quando chegar a 1 ano de idade, ele tá consumindo a comida de toda a família, que é um pouco mais condimentada, mais temperada, né? Quando eu falo condimentada, a comida da família também deve seguir os mesmos temperos naturais do bebê. Agora, a partir de 1 ano, a gente introduz o sal pro bebê, que antes de 1 ano não tinha sal nenhum na comidinha dele. Certo? Então, por que não nutri temperinhos agora com 6 meses? Gente, porque se o bebê começa logo a conhecer o sabor do alimento com temperinho, a gente vai dificultando a aceitação dele de um sabor do próprio vegetal in natura, quando ele for mais velho, né? Então, assim, o bebê que já começou a comer com muito tempero, 6 meses, 7 meses, quando ele tiver 3 anos, ele dificilmente vai escolher comer uma cenoura a vapor, né? Os legumes para ele precisam estar bem temperados, bem condimentados. Por isso eu gosto de começar de forma gradativa e apresentando para ele o sabor do próprio alimento. E é gostoso. A gente precisa experimentar também esses novos sabores para a gente começar a mudar a sensibilidade das papilas gustativas da nossa língua e a gente começar a aceitar melhor o sabor do próprio alimento, né? Porque nós adultos, a gente já tá com o nosso paladar tão viciado, é tanta comida cheia de açúcar, de sal, de corante, de conservante, tanta química que tem na nossa comida, que a gente acha muito sem graça comer a comida do bebê. Então, se você tem esse paladar já muito viciado, o que eu te aconselho? Não experimenta a comida do seu bebê, coloca só no dorso da mão para ver se tá na temperatura boa. Não assopre,
porque quando você assopra a comida para ela esfriar, você passa um monte de bactéria. Então coloca no dorso da sua mão, só para você ver se a temperatura tá adequada e ofereça para o bebê, tá? Porque ele não conhece, gente. Ele é uma folha em branco, então ele tá ali pronto para a gente poder oferecer para ele, escrever nessa folha o que a gente achar que é educativo, que é necessário, que é o saudável, que é o correto, né? Então, ele vai sim gostar dos alimentos sem os temperinhos todos, tá? E aí a gente vai evoluindo, conforme ele evolui na idade, evolui na consistência, a gente vai colocando um pouquinho mais de tempero natural, nada desses temperos industrializados que a gente compra que tem muita coisa dentro junto, não, tá? Os temperinhos utilizados ali por volta de 9 a 10 meses são os temperinhos naturais. Salsinha, cebolinha, alecrim, manjericão, tomilho, manjerão, aqueles que você usa na culinária da casa mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Nutri, como oferecer as folhas? Couve, espinafre. Gente, olha só. Essas folhas são muito nutritivas, elas fazem parte do grupo dos vegetais verdes escuros, né, dos vegetais coloridos, e então a gente precisa oferecer para o neném, tá? Como é que eu sugiro que você faça e como é que eu fazia na minha casa? Bom, eu pegava uma folha de couve, cortava ela bem picadinha, refogava ali com um pouquinho de água e aí passava um pouco no mixer só para dar uma trituradinha melhor para ele não engasgar. Essa é uma opção. Tá? Isso você pode fazer com a couve, pode fazer com espinafre. Com a alface, eu não tenho o costume de fazer, não tinha o costume de fazer isso não. Alface, rúcula, agrião, essas folhas que são consumidas cruas, eu comecei a oferecer para os meus bebês a partir de 1 ano de idade. Tá? Mas não é proibido você oferecer para o seu bebê no momento da introdução alimentar. À medida que o bebê vai evoluindo na consistência, porque ele começa com 6 meses com uma consistência pastosa, amassadinha, a gente não liquidifica e a gente não passa na peneira. Mas à medida que ele vai evoluindo, essa consistência vai ficando um pouquinho mais durinha, né? Ele vai deixando de ser tão pastosa para ficar um pouquinho mais durinha, menos amassadinha. Então, quando ele tá ali com 9, 10 meses, a gente já vai deixando a consistência um pouco mais durinha. Então, e a gente já pode começar com 9, 10 meses a começar a fazer preparações combinadas. Então, a gente pode misturar uma couve no feijão, fica uma delícia. Aí não precisa estar tão triturada, ela pode estar refogadinha com um pouquinho de cebola e alho, bem pouquinho. E aí você corta bastante ela para ficar com os pedaços bem pequenininhos e mistura no feijão. Então é bem interessante. Então as folhas no começo da introdução alimentar com 6 meses, você vai refogar ou cozinhar a vapor e aí depois você passa no mixer rapidinho só para dar uma trituradinha. Gente, as folhas é o que você vai passar no mix, o resto você não vai passar no mix, você só vai amassar, tá? Ah, Nutri, qual a consistência eu preciso dar pro meu bebê? Ela tem que ser dura, amassada, mas ela fica meio seca. Gente, se o bebê gosta de uma comida mais molhadinha, mais cremosinha, como é que você pode fazer? Você pode colocar um pouquinho de água. Você amassou uma batata, você pode colocar um pouquinho de água, virou um purezinho, ou você pode colocar um pouco de leite materno. E eu sugiro também que você coloque um fiozinho de azeite em cima de toda a papinha do bebê. Mas você pode deixar a papinha mais cremosinha, eles gostam, tá? Outra dúvida aqui. Alimentos que costumam provocar gases podem ser ofertados no primeiro ano de vida? Gente, a maior parte dos alimentos que causam gases, eles podem entrar na introdução alimentar do bebê antes de 1 ano de idade, ali com 6 meses, não tem problema nenhum. O que você vai observar é como o seu bebê reage àquele alimento. Por exemplo, um alimento que é flatulento, é o feijão. Se o seu bebê está tendo muitos gases quando ele come feijão, você pode fazer o remolho do feijão. Se você deixa o feijão de molho ali por 4 horas, depois joga aquela água fora, põe o feijão de molho de novo, você faz o remolho e você elimina essa água toda fora, você vai tirar fatores que são antinutrientes daquela capinha do feijão. Assim você já diminui muito o poder de flatulência daquele alimento. Isso você pode fazer com todas as leguminosas, com o feijão, com a ervilha, com a lentilha, certo? Então você pode fazer o remolho dessas leguminosas, que você já diminui bastante a chance de ter gases no bebê, tá? Mas não existe alimento proibido que seja alimento
flatulento para o consumo, para a oferta do bebê no primeiro ano de vida não, tá bom? Você vai precisar conhecer o seu bebê para ver como oferecer para ele, qual alimento ele se sente melhor. Aquele que ele se sente pior, você reduz a oferta ou não oferece. Posso dar farinha de aveia ou aveia em flocos finos ou grossos para fazer a papinha? Gente, eu não vejo necessidade de você usar algum tipo de aveia ou de farinha para poder fazer uma papinha, para engrossar o leite. Eu realmente acho que não tem necessidade. Por quê? Você pode oferecer o seio materno ou leite complementar diluído com água só. Se você for oferecer o leite complementar, você dilui só com água. Não precisa engrossar aquele leite, né? E você pode oferecer vários alimentos que a gente tem sem precisar utilizar farinha. Então você pode utilizar as hortaliças coloridas, as hortaliças verdes, você pode utilizar as leguminosas, os tubérculos, os cereais, as proteínas. Então a gente tem uma gama de grupos alimentares e vários alimentos fazendo parte de cada grupo que você pode oferecer para o bebê. Então eu acredito que a farinha de aveia, ou aveia em flocos, a gente pode utilizar em preparações. Eu vou fazer um bolinho, aí você pode utilizar aveia. Eu vou fazer uma panquequinha, aí você pode utilizar aveia, né? Mas esses bolinhos, essas coisas, eu gosto de oferecer. Você pode oferecer para o bebê a partir do 6º mês de vida, tá? Mas é interessante que você sempre comece oferecendo uma fruta. Então, se você pensa assim, bom, eu vou oferecer um bolinho aqui para o bebê tomar de café da manhã. Gente, ofereça a fruta primeiro. Depois você pode oferecer um bolinho se ele quiser, tá? Mas sempre comece com a fruta. Acima de 1 ano de idade, o bebê começa a ir em festinha de aniversário e tal, você pode levar um bolinho. Aí você fez o bolinho com farinha de aveia. Eu fazia muito isso com os meus bebês, então é bem interessante. Mas sempre dê preferência à oferta da própria fruta, tá? Então assim, vou oferecer a fruta, vou pro café da manhã, oferece a fruta, né? No meio da manhã, aí você pode oferecer um pouquinho da panquequinha ou do bolinho. Vou almoçar, a comidinha de verdade, tá? Para você ensinar ele a gostar de fruta, a gostar da comida de verdade, tá bom? Vamos lá. Quantidade de oferecer a água. Em que temperatura eu devo oferecer a água? Gente, na hora que a gente começa a introdução alimentar, quando a gente oferece as primeiras papinhas para o bebê, é o momento ideal para a gente iniciar a oferta de água. Se é um bebê que mama exclusivo no peito, ele não precisa nem de tomar água, certo? Então ele vai iniciar a introdução alimentar e ele vai começar a água. Se é um bebê que mama fórmula, aí ele já toma um pouquinho de água também. Então o bebê de fórmula, ele já começou a tomar água antes da introdução alimentar. Então, bebês que mamam exclusivo no peito vão iniciar a introdução alimentar, agora iniciam o consumo de água. Esse consumo de água, qual a quantidade nutri eu devo oferecer para o meu bebê, tá? Você tem que oferecer água para ele livre demanda. Existe um cálculo que a partir do 6º mês de vida, a gente vai oferecer de 600 a 800 ml de água no total o dia inteiro. Mas isso conta o leite que ele mama, o peitinho que ele mama, a fruta que ele come, os alimentos que ele come que já tem água, tá? Então a gente estima uma quantidade de 100 ml para você poder oferecer para o bebê. Mas isso, gente, é relativo. À medida que ele vai crescendo, você vai aumentando a quantidade de água que você vai oferecendo. Mas a água é livre demanda, então você pode colocar água no copinho e oferecer várias vezes ao dia. Você pode colocar água na mamadeira, se é um bebê que já mama a mamadeira, e oferecer várias vezes ao dia. Ou água no copinho de transição e oferecer várias vezes ao dia, tá? Não precisa ser um cálculo muito bem estimado. São 100 ml, são só 100 ml, não pode beber mais. Não, gente, a água é livre demanda, é só um cálculo aproximado, tá bom? É necessário colocar o bebê para arrotar depois da papinha? Não é necessário, gente, igual a gente faz com a amamentação, né? Porque a gente põe o bebê para mamar e depois coloca ele para arrotar. Na hora da introdução alimentar, a gente não precisa fazer isso, até mesmo pela posição anatômica. O bebê está sentadinho, ele está com o pescoço ereto, ele vai comer e vai deglutir. Então, vai descer aqui e o alimento vai começar a fazer seu
seu trânsito natural. Então a gente não precisa colocar o bebê para rotar, até mesmo porque depois que ele comer, ele não vai dormir direto, não é? A gente vai ficar com ele um pouquinho no colo, a gente vai passear com ele, vai oferecer um pouquinho de água, a gente não coloca o bebê imediatamente para dormir. Aí se ele sentir vontade de arrotar, ele vai arrotar, tá bom? Como fazer para o bebê aceitar a colher? Bebê de 6 meses não aceita a colher de jeito nenhum. Bom, gente, então olha só. Para o bebê aceitar a colher, pro bebê que não aceita a colher, possivelmente ele sofreu algum trauma. Ou ele tomou remédio demais na colher e ele não gostava, e de repente você fazia assim na boca dele para ele abrir a boca. Enfim, ele teve alguma situação negativa que fez com que ele criasse uma repulsa àquela colher. Mas uma estratégia para você começar a incentivar ele a querer participar da refeição e aceitar a colher, é dando uma colher para ele. Então você pode botar a papinha amassadinha em cima do cadeirão, né? E você fica com uma colher e dá uma colher para ele. E à medida que ele vai vendo que a colher não é inofensiva, que a colher é amiga dele, ele vai começar a aceitar um pouco mais. Você coloca o seu prato do lado, come você com a colher e oferece uma colher para ele e uma colher para você. E assim você vai começar a mostrar para ele que a colher ela é amiga, que a colher ela é bem-vinda e que a colher ajuda a oferecer a papinha. E ele vai começar a se acostumar com isso, mas é um processo gradativo. Enquanto ele não aceita a colher, você pode oferecer os alimentos em pedaços para ele, porque os alimentos em pedaços já vão estimular o aspecto sensorial, o aspecto motor, e ele vai começar a levar a comida à boca, né? No começo ele vai brincar muito mais do que comer, mas é assim um processo de aprendizado. Minha filha tem 10 meses. Quanto de leite e fórmula ela deve tomar por dia? Gente, ó, então um bebê de 10 meses, ele já tá ali bem engatado na introdução alimentar, né? Já é um bebê que come todas as refeições, come frutinha no meio da manhã, almoça, frutinha à tarde e janta à noite. E toma o leitinho complementar, nesse caso, ao acordar, antes de dormir, né? Depois das refeições, se quiser, como sobremesa. Bom, quando o bebê toma sua fórmula e não mama no peito, a gente aconselha que o bebê tome no máximo 500 ml de leite por dia, para não interferir na absorção do ferro, tá? É mais ou menos esse o cálculo que a gente faz. Mas isso é muito individual, você precisa conversar com o seu nutricionista materno-infantil ou com o seu pediatra para poder ajustar a dose para o seu bebê, ver qual é o cardápio dele, como que está sendo a alimentação dele, para aí sim a gente poder ter um cálculo preciso para cada bebê, tá bom? Próxima pergunta, gente. Bebê engasga com qualquer pedaço maior, o que eu faço? Olha só, quando o bebê engasga, gente, o engasgo, ele é sério, ele fica vermelho, tampa a glote, o bebê não consegue respirar, esse é um quadro de engasgo. Agora, quando o bebê come a comidinha e ele faz assim, isso é um gag. O gag no bebê, ele é mais anteriorizado, ele é no meio da língua. Ele não é na garganta, como é o gag do adulto. Porque quando a gente faz isso, significa que o alimento já está na garganta e a gente está engasgando, não é? Mas do bebê não funciona assim. Do bebê é no meio da língua. Então, quando ele começa a ter esse reflexo de gag, a comida ele não está engasgando ele não, ele só está achando estranho. O que eu sugiro fazer? É importante que a consistência da papinha seja amassada. Não deve ser liquidificada e nem peneirada, porque senão o bebê não vai aprender a desenvolver. E não desenvolve a musculatura da boca. Tá? Então, é importante que ele aprenda a mastigar e a conhecer essas texturas. O que a gente pode fazer é deixar a preparação um pouco mais molhadinha. Um exemplo, você amassou a batata ela fica meio esfarelenta, né? Ela não fica molinha, tipo um purê. Então, se ele não tá aceitando, tá achando muito esquisito aquele gosto, o que você pode fazer? Coloca um pouquinho de leite materno ou um pouquinho de água, amassa bem, vai formar um purezinho, aí você oferece para ele. Assim, pode ser que ele consiga envolver melhor o alimento com a língua e comece a aprender a engolir e conheça as diferentes texturas, tá? Eu acho que é por aí o caminho
caminho não é o reverso. Bater, liquidificar, peneirar, isso não deve ser feito, gente, porque o bebê precisa evoluir na musculatura da boca. Até mesmo porque quando ele tiver 1 ano de idade, ele já deve estar ali comendo a comidinha da família, né? Então a gente tem que criar essa evolução e ensinar ele a fazer essa mastigação, tá? Mesmo que ele não tenha dentinho, tá? Então se ele tem um dentinho, ele vai conseguir mastigar melhor. Se ele não tem, a gengiva dele é bem dura. Experimenta colocar o seu dedo na boca do bebê para você ver como ele te dá uma mordida e machuca. Eles têm bastante força, então eles já vão mastigando ali aquele alimento, tá? Posso dar também em forma de sopa? Gente, então você pode dar em forma de sopa, quando eu falo os legumes todos misturados, ali por volta de 9 ou 10 meses, porque ele já conheceu um pouquinho do sabor isolado da cenoura, do sabor isolado do chuchu, da batata, da mandioca. E aí quando você for dar ali por volta de 9 meses, 10 meses, você pode dar a comidinha misturada, mas ela precisa ser amassada. A sopa aqui não deve ser liquidificada, tá? E nem peneirada. Então a consistência é muito importante. E ali de 9 a 10 meses a gente já deve ir evoluindo a consistência, tá? Se o seu bebê não aceita em uma consistência um pouco mais sólida, não tem problema, mas dê amassadinho para ele, tá? Não dê peneirado nem liquidificado. Vamos lá, vamos continuar aqui. Posso congelar a comida preparada para a semana? Pode congelar a comidinha preparada para a semana. É só você fazer um cardápio para você diversificar. Você pode produzir a comida toda num dia e congelar tudo. Dá para você deixar 14 refeições prontas. Almoço e jantar. É bem interessante. Desde que você faça o congelamento correto e o descongelamento correto, tá? E como que é esse congelamento correto? É assim, você prepara o alimento, já coloca na consistência certinha, põe na vasilhinha de vidro, evite o plástico, já pode colocar porcionado, assim, sem estar tudo misturado e congela imediatamente depois que você preparou, tá? O descongelamento correto qual é? Você tira do freezer na noite anterior, coloca na geladeira na parte inferior para ele já ir fazendo uma mudança de temperatura e já ir descongelando de forma natural. E na hora que você for oferecer a papinha para o bebê, você acaba o descongelamento em banho-maria. Esse é o ideal. Assim você preserva mais os nutrientes, tá bom? Outra pergunta. Qual a maneira correta para descongelar as papinhas? Acabei de falar para vocês, né? Ovo. Eu devo começar pela gema e quando oferecer a clara? Ótima pergunta, gente. Olha só, o ovo ele é um alimento potencialmente alergênico, tá? Então a gente deve, quando a gente for oferecer o ovo, ele já deve entrar na introdução alimentar a partir do 6º mês. Mas quando a gente for oferecer o ovo, a gente começa pela gema, que é a parte menos alergênica. Ao contrário do que muita gente pensa, a clara é ela que é mais potencialmente alergênica. Então a gente vai oferecer o ovo dando primeiro a gema. Então você comprou lá o ovinho caipira, ovo da galinha feliz, que cisca na grama, no mato, no chão, não recebe nenhum alimento transgênico. Ok, escolheu o seu ovinho. O ovo também é um pouquinho menor, você cozinha o ovo, despreza a clara e oferece só a gema. E aí você vai observar a reação do seu bebê. Ah, não teve nenhuma reação, o bebê tá bem, ele não teve nenhuma reação adversa, tá apresentando os sinais vitais normais. Ah, então tá bom, então deu certo a gema, né? A gema é um alimento seguro para oferecer para o bebê. Bom, passou uma semana, na semana seguinte você vai oferecer só a clara, junto com os alimentos que ele já tem segurança de consumir, né? Você nunca começa oferecendo um alimento novo sem saber que os outros são seguros. Então, exemplo, você vai oferecer a clara, que é um alimento mais potencialmente alergênico, junto com outros alimentos que ele já está adaptado, uma batata, uma cenoura, um chuchu, enfim. Ele já comeu esses alimentos antes. Agora você começa com a clara. Oferece, cozinha o ovo, despreza a gema, oferece só a clara. O bebê não apresentou nenhuma reação adversa, ele tá ótimo, o intestino funcionando bem, não teve mais gases, não empelotou a boca, não fechou a glote.
Tá tudo bem? Ótimo, gente. Então, seu bebê não tem alergia ao ovo. Caso seu bebê apresente alguma alergia adversa, o ovo, possivelmente, pode ser um alimento não recomendado para o seu bebê. Aí é importante que você entre em contato com o pediatra ou você entre em contato na emergência para você constatar que aquele alimento seja seguro ou não seguro para o seu bebê, tá bom? Mas o ovo a gente faz dessa forma, tá? Deu tudo certo com a gema, deu tudo certo com a clara. Na próxima semana você pode oferecer o ovo inteiro e observe para ver se ele vai apresentar alguma reação adversa no mesmo sentido, tá? Começo pelas frutas ou pela papa salgada, Nutri? Gente, isso aqui é uma dúvida muito recorrente. Olha só, a Sociedade Brasileira de Pediatria sugere que a gente inicie a introdução alimentar pela fruta. Vários pediatras também sugerem que você introduza pelas frutas, mas há uma vertente que sugere que você introduza a alimentação pelos vegetais, pela papa salgada. Então, iniciar pela fruta ou pela papa salgada, os dois estão certos. Depende muito da sua conduta, da pessoa que está te orientando, tá? No método Baby Nutri, eu sugiro que você introduza a alimentação pela papa principal, que é a papa salgada, mas não tem adição de sal, tá? Por que pela papa principal, Nutri? Olha só, gente, por dois motivos bem básicos. Primeiro, porque nesse momento que o bebê introduz a alimentação por volta de 6 meses, ele precisa muito de nutrientes como ferro e zinco, que são nutrientes que a gente encontra mais nos alimentos de origem salgada. Salgada que eu falo que é a papa principal, não porque tem adição de sal. Tá? Então a gente consegue encontrar mais esses alimentos, esses nutrientes, ferro e zinco nesses alimentos. Outro motivo que eu gosto de introduzir a papa principal primeiro do que as frutas é porque o sabor da papa principal ele é um sabor menos adocicado. Então a gente oferecendo a papa salgada para o bebê em primeiro lugar, a gente tem um potencial de aceitação melhor do que quando a gente oferece a papa doce. Quando o bebê come a papa doce primeiro, gente, é uma delícia, é docinho, então ele adora aquele sabor. Depois, pra gente introduzir a papa salgada, o bebê tende a ter uma dificuldade maior, tá? Por isso que no método Baby Nutri eu sugiro que você comece a introdução alimentar pela papa principal, tá certo? Quando posso começar a oferecer os alimentos em pedaços? Gente, assim que o bebê completa 6 meses, assim que você começa a oferecer a papa principal para ele ou a papa de fruta, você já vai começar também a oferecer os alimentos em pedaços para o bebê, tá? Porque os alimentos em pedaços, ele não vai nem conseguir comer, é pouco provável que ele já consiga comer, ele pode brincar muito mais do que comer. Mas a ideia é que você já vai estimulando o aspecto sensorial, motor, e que ele vai gostar daquele ambiente, ele vai começar a sentir os alimentos. Então ele vai receber mais caloria e valor nutricional através da papinha que você oferece com a colher. Mas ele já vai começar a sentir os alimentos ali mesmo com 6 meses de vida, tá bom? Gente, agora eu vou para a última pergunta, tá? Que meu tempo aqui já esgotou. Então vamos lá. O método BLW seria o ideal? Ou a gente continua com as frutas e legumes raspadinhos? Eu tenho a impressão de que o bebê não come, ele só brinca. Gente, olha só. O método ideal é o método que ele concilia essas duas abordagens. O método BLW, que oferece os alimentos em pedaços, que dá autonomia para o bebê, que o bebê consegue se desenvolver, ele consegue brincar durante o processo de aprender a comer. Mas também o método que concilia a oferta da papinha, porque a papinha garante nutrição e caloria para o seu bebê, porque é muito pouco provável que um bebê de 6 meses consiga já garantir a nutrição pelo esforço dele, que ele já consiga comer os alimentos em pedaços com muita autonomia. Mas a gente precisa, ao mesmo tempo, oferecer autonomia para o bebê, dar chance para ele se desenvolver. No método Baby Nutri, gente, eu aconselho que você utilize essas duas abordagens, que você ofereça alimentos em pedaços e que você também ofereça a papinha. Então a gente concilia essas duas abordagens. E mais, no método Baby Nutri eu te mostro como que você faz para
internalizar os pilares da introdução alimentar eficiente, né? Então você vai aprender a conduzir o processo junto com o seu bebê, tá certo? Então, gente, vale lembrar aqui que no método BLW não é qualquer alimento de qualquer forma que você vai oferecer para o bebê, tá? Existem os cortes corretos, adequados, para você garantir segurança para o seu bebê, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Amanhã, essa semana, a gente está fazendo a nossa live à noite, tá? Pra gente fazer uma experiência, para ver como vocês vão aceitar. E amanhã, na quarta-feira, eu vou soltar para vocês o De Olho no Cardápio. Na quinta-feira, a gente vai ter a nossa live sobre amamentação. E na sexta-feira, a gente vai ter a nossa live sobre a gestação, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Beijos da Nutri.